perdoará as vossas ofensas. Mas se por contrário, se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também não vos perdoará as vossas ofensas. Glória a Deus. Irmãos, é lamentável a privação a que as pessoas assim se submetem. Em primeiro lugar, porque a nossa necessidade primordial diante de Deus é o perdão de Deus pelos nossos pecados, para nós nos vermos livres das cargas. Porque a opressão, a depressão vem por causa das cargas. Mas Jesus está dizendo sobre o perdão: aquele que é humilde sabe perdoar. Pode acontecer o que for. A gente vê famílias inteiras se degladiando porque não sabe exercer o perdão. Às vezes até tem alguém que mais corajoso vai lá e pede o perdão, mas o outro torce o nariz e não perdoa. Aleluia. Isso é na igreja. Não estou falando do mundo, não. Não estou falando, estou falando das pessoas de dentro da igreja. Que pena que é assim, não é? E em segundo lugar, porque quando nós não perdoamos, nós nos privamos da fonte de bênção de Deus, que é o perdão, não é? Aleluia! Irmãos, o perdão restaura os laços de amizade dos irmãos de fé, não é? O perdão nos deixa com que o nosso irmão nasça de novo no nosso coração. Mas por que é tão difícil nós perdoarmos? Tem mãe que não perdoa a filha, tem filha que não perdoa a mãe, e assim por diante. Irmãos, um dia desse nós gastamos 3 horas numa cura interior com a mãe e a filha. Deveria ser fácil a mãe perdoar a filha perdoar a mãe, mas 3 horas nós orando com elas. Quando uma perdoava, a outra não perdoava. Quando a outra perdoava, uma não perdoava. Nós ficamos 3 horas ali, aquela luta. E era uma guerra espiritual que só quem estava no contexto ali é que percebia que tinha uma malignidade sobre as duas. E até que enfim as duas se perdoaram, se abraçaram. Nós 4 choramos, porque estava eu e outra irmã e as 2 irmãs. E abraçamos as 4 e choramos, porque no fim de muito tempo saiu o perdão. E ainda bem que foi 3, 4 horas, porque tem gente que faz 20 anos que não perdoa. Tem gente que faz 30, 40 anos e que a pessoa vai até embora sem ouvir o pedido de perdão e também sem perdoar. Mas hoje Jesus quer restaurar essa bênção em nós. Procura pensar alguém que te ofendeu muito. Procura pensar. E aí você diz: eu perdoo, mas eu esqueço. Perdoo, mas se vê a pessoa levar aquele choquinho, então não perdoa. Não perdoa, não é? Procure pensar numa pessoa que fez muito mal para vocês. Imagina que você tenha que nutrir o amor para uma pessoa que te tratou mal, que judiou de você o tempo todo. Mas Jesus manda você amar aquela pessoa. Jesus manda você perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Porque no contrário, você nem ouse orar o Pai Nosso, porque vai ter um pedacinho lá que vai servir para maldição. Se não for do seu coração que você estiver orando, não é? Esse pedacinho é esse. Se não perdoarmos aos homens as vossas ofensas, o Senhor não vos perdoará as vossas ofensas. E quando nós estamos assim, Lamentações diz que a nossa oração não passa do teto. Tem uma nuvem entre nós e Deus. E Deus quer perdoar. Ele é perdoador. Mas os nossos pecados fazem a divisão quando nós não temos a coragem de perdoar. Aleluia. A nossa oração não sobe. E o Pai Nosso se torna um laço para nós. Então procura se lembrar de alguém que te ofendeu muito hoje. Procura se lembrar hoje de alguém que ofendeu você no passado, para você poder perdoar. Mesmo que essa pessoa não esteja aqui, mesmo que essa pessoa esteja longe de você, procure uma maneira de orar e tirar, desprender essa pessoa do seu coração. Procura fazer isso. Sabe, porque a Bíblia diz: soltai e soltar-vos. Enquanto você não soltar a pessoa,
você também está preso. Aleluia. Os verdugos te atormentam, porque a falta de perdão faz com que os verdugos venham te atormentar. Então solte estas pessoas ou esta pessoa para que venha a cura interior. Glória a Deus. Estivemos falando no carro hoje que a nossa cura, quando nós estamos curados interiormente, nós podemos exteriorizar algo de bom. Mas quando nós estamos todo apodrecido por dentro, o nosso exterior mostra a nossa face. Quando nós olhamos no espelho, nós nos sentimos feios, velhos, rancorosos, né? Asquerosos. Mas quando nós praticamos a humildade que Jesus está falando nesses versículos, quando nós enxergamos o Mestre trazendo a paz do perdão no nosso coração, deixando o irmão nascer de novo. É aquela pessoa que nos fez injustiça, o patrão, sei lá, quem fez injustiça aí para os irmãos, mas é aquela pessoa que foi injusta com você, fala, mas eu não merecia. Nós costumamos falar isso. Eu não merecia, Jesus merecia, irmãos. O que foi feito a ele, mas o que ele falou na cruz? Falou 7 palavras. E eu vou falar uma das palavras. E as outras você procura na Bíblia que você vai achar. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Eles crucificaram o príncipe da vida. E Jesus, morrendo com grandes dores, não é? Aquelas as mãos pregadas aos pregos, os pés, câimbras pelo seu corpo todo, aquela dor terrível. Jesus não expressou, está doendo aqui, ou está doendo ali. Mas Jesus, vendo aqueles que o crucificaram, disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. E nós queremos temos a nossa vida muitas vezes por preciosa. Não temos coragem de enfrentar o inverno para ir ao monte orar. Não temos coragem de enfrentar a chuva para ir pregar numa casa humilde que tem que pisar no barro. Essa é a igreja de hoje. Aleluia. Essa é a igreja de hoje, com exceção de poucos varões e varoas valorosos que faz isso, né? Que não depende do tempo. É a tempo e a fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Sai e vai plantar a semente. Amém. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mais ousadia, mais intrepidez, mais coragem de dizer a verdade. Aleluia. Glória a Deus. E o Brasil tem toda essa bagagem. Sabe por quê? Nós somos uma nação da miscigenação, né? Nós temos no nosso sangue o sangue de muitas etnias aí, japonês, índio, italiano, português, quantas raças que vivem no Brasil, não é? E isso faz com que o Brasil seja um povo forte, uma nação forte. Por que não usar, não é? No versículo que nós falamos atrás, não usar isso na igreja? Abra sua Bíblia em Mateus 18. Por que não usar isso, irmãos? Glória a Deus. Na igreja. Porque é só a igreja que pode executar essas maravilhas, outro não pode. Porque só tudo que a igreja liga na terra terá sido ligado nos céus. Aleluia. Vamos ver isso como que se faz? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Essa tradução aqui não é muito boa. É boa tradução lá no grego que fala terá sido ligado no céu. Já foi. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Glória a Deus. Porque vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
céus. Portanto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não estarei, eu estou no meio deles. E Jesus, ele engrandeceu e ele glorificou essa igreja que está, esses versículos aqui, que está dizendo, porque o inferno não prevalece contra a igreja. Pelo contrário, a igreja pode fechar o inferno, porque Satanás não tem poder sobre as almas, mas ele não pode fazer nada contra uma igreja que obedece, contra uma igreja que ora, contra uma igreja que evangeliza. Irmãos, é sério. Quando você estiver no ônibus, evangeliza. Quando você estiver andando na pé, evangeliza. Quando você estiver no avião, evangeliza. Quando você estiver no navio, evangeliza. Quando você estiver no interior do carro, evangeliza. Porque essa igreja é a igreja que vai subir para o céu. Essa é a igreja que Jesus quer como modelo. Uma igreja corajosa. Seja lá quem for, não a palavra. Se ele não quiser, o problema é dele. Se ele não quiser, você vai ficar sossegado. Porque Deus não vai cobrar o sangue dele de você. Por isso, tenha coragem de ousar. Faça como Ruth. Ruth é uma moabita. Não tinha nada a ver com o povo de Israel. Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas a sogra dela tinha. E ela tinha amor. E ela amava Deus. Secretamente ela amava Deus da sogra. E quando a sogra disse, minha filha, eu não tenho mais filho para você casar com ele, então fique com a sua família, fique com a sua terra, que eu vou para a minha terra. O que o Ruth respondeu para ela? Glória a Deus. Aonde tu fores, irei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. É isso que nós temos que ter, ousadia de uma moabita que aparentemente não conhecia Deus, mas ela bem que conhecia, internamente ela conhecia o Deus de Noemi, porque senão ela não ia falar essas coisas, né? E ela tem sorte, onde morreres, morrerei eu, e ali mesmo serei sepultado, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Então, irmãos, se Deus é o seu Deus, por que o medo? Porque as pessoas conseguem nos levar, muitas vezes, para lugares que nós não deveríamos ir. Às vezes nós conhecemos o primeiro mal. Eu, por exemplo, fui parar numa sociedade espírita, São Paulo. Antes de conhecer a palavra, fui parar lá. E a gente vai inocente, pensando que Jesus está lá para reprovar o que nós estamos fazendo. Mas um dia eu conheci o Evangelho. E eu entrei para o Evangelho. Mas se eu permitir que o Evangelho entrasse para dentro de mim, porque uma coisa é você deixar, é você conhecer o Evangelho, e a outra coisa é você deixar o Evangelho penetrar o seu coração. Nós falávamos aqui no carro com uma jovem, não é? Ela deixou Jesus e a palavra penetrar o seu coração, porque a palavra é viva, é eficaz, é penetrante. Ela te conhece, a palavra te conhece, a palavra faz a leitura de você. Falávamos do Salmo 139, a palavra faz a leitura de você desde que você nem ouço tinha, não é? Então, deixa a palavra penetrar no seu coração, na sua mente, no seu interior. Fecha bem os seus olhos agora. Lembra-se que nós falamos do perdão? Aleluia. Quem que você tem dificuldade de perdoar? Jesus está aqui de uma maneira poderosa. E Ele está dizendo, perdoa, filho. Perdoa, filha, esta ofensa. Solta as pessoas que estão presas no seu coração, para que você também possa ser solto. Solta agora aquilo que te prejudicou. Peça perdão a Deus. Se algum dia você entrou em algum lugar que você se sente sujo ou suja, se alguma, como eu me senti suja naquele lugar, e eu pedi perdão ao Senhor. O Senhor, eu não encontrei o Senhor lá, mas o Senhor está aqui hoje.
E o Senhor quer perdoar os males, os pecados, aquela dor, porque Ele levou sobre si a sua dor, a sua enfermidade. E pelas pisaduras, pelas machucaduras dele, nós fomos curados. Ele é o príncipe da vida. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele quer que você o adore. Entregue o seu coração sem reserva. Tire esse radar que está dizendo: eu não posso. Você pode e deve. Tira o radar da sua frente. O radar, ele pega tudo. Então ele não deixa nós enxergarmos Jesus. Tire esse radar e deixa Jesus fazer uma obra de limpeza, de cura dentro do seu coração, na sua mente. Joga para fora as coisas que entristecem o Senhor. Joga para fora, cai por terra agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que oprime, todo cansaço, seja lá de que ordem for, sai agora, em nome de Jesus. Esta igreja é lavada, é remida pelo sangue do Cordeiro Imaculado, que um dia Ele entregou a sua vida sem reserva para nos curar, para nos libertar, para nos salvar. Cura esta igreja, Senhor. Cura estes irmãos, Pai. A igreja é tua, Senhor. E a tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está. E Ele está aqui nesta noite passando em revista as nossas vidas, o nosso lar, a nossa fala, a nossa pronúncia. Tira da nossa boca as palavras torpes, os maus pensamentos, pensamentos de morte. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pensamentos, oh Senhor da glória, sujos, tira agora da nossa memória, Pai. Tira todo o sentimento da inveja, do ciúme. Tira todo o sentimento da possessão, Senhor. O desejo pelo poder, Senhor amado. Em nome de Jesus, nos torna humildes, como o Mestre está dizendo aqui, Senhor. Se Ele está dizendo, é porque nós podemos ficar nessa condição de servos humildes. Nós somos servos, ó Pai. Que o Senhor possa estar nessa noite falando a cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, libertando, tirando das trevas todas as pessoas da nossa família que ainda está sob o domínio da sua. Em nome de Jesus, ó. Que essa igreja, Senhor, receba hoje essa vitória, Pai, da alma resgatada. Resgate agora, Senhor, aquele que está oprimido debaixo das cargas, seja da nossa família, seja os vizinhos aqui, Senhor, em volta, Pai. Nós te pedimos a prosperidade espiritual de todo esse povo dessa região, para enxergar esse endereço, esse farol, que não a sua luz está sempre acesa, chamando o povo, Senhor. Que eles possam enxergar isso, Pai. Abençoa o pastor Gerson, a família dele, que tem lutado. Eu sou testemunha dos anos, Senhor, que os teus servos estão lutando, meu Pai, na tua presença. O pastor Isaac, Senhor Deus, ajudando de uns tempos para cá, meu Senhor. Oh Deus Santo, envia, Senhor, mantenedores para a tua casa, Senhor. Intercessores, ó Pai, evangelistas, pastores, em nome de Jesus, meu Rei. Oh Deus Santo, tu és testemunha, Senhor, que eles são um povo que busca as almas. Esta igreja está com as portas abertas, Senhor, para todos que quiserem entrar. Salva a família do pastor. Senhor, guarda os filhos do teu servo, dos teus servos aqui presentes, Senhor. Livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Livra, Senhor, das balas perdidas. Livra do mau amigo, da má amiga, que aparentemente, Senhor, parece inocente, mas é laço de morte. Livra, Senhor amado, em nome de Jesus, os jovens, as crianças e os adolescentes e até os adultos
que não vigiam, Senhor, livra-nos a nós todos, Pai. Em nome de Jesus, cobre com teu sangue a tua igreja, Senhor, neste local, e a tua igreja sobre a face dessa terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e oramos para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. De estar com os irmãos, e tenho certeza que outras vezes nós estaremos juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Porque esta campanha, amados, ela vai alcançar muitas vidas. Amém. As que estiveram hoje aqui e as que vão ainda ver. Amém. Nós estamos filmando essas mensagens, estamos deixando ali no Facebook da igreja, Facebook/Cristo Vida 1941. Amém? Amém. Se vocês acessarem as campanhas que a igreja tem feito, nós temos colocado todas ali. E eu fiquei muito contente a semana que passou, porque a campanha começou quinta-feira passada. Eu tinha feito a mensagem aqui na quinta-feira. Na sexta-feira eu fui olhar o Facebook e já tinha 100 pessoas acessadas num dia. No outro dia 230. E quando eu entrei no sábado para ver, 700. E quando eu entrei na segunda-feira, 1041 pessoas acessadas. Deus está fazendo a sua obra. Ele vai nos usar nesse lugar, nessa campanha, para alcançar vidas. Porque hoje, como hoje foi pregado o Evangelho. Amém? E é isso que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Pregamos o Evangelho. E Ele vai alcançar a muitas famílias, muitas vidas. E eu queria, o Espírito Santo do Senhor pediu para mim fazer nesse momento um apelo. Para que você, amado, se você quiser vir hoje aqui à frente, receber uma oração, porque hoje foi pregado aqui sobre a cura e libertação da sua alma. Amém? Se você tem necessitado dessa cura, dessa libertação, hoje, agora é o momento. Você recebeu uma oração aqui. Isso mesmo. Amém. Pastor Isaac, eu sei de tudo. Amém. Deus só te diz. Glória a Deus. Eu senti. Eu sei de tudo. Eu sei. Eu sei de tudo. Deus sabe de tudo. Amém. Pastora Rita, vem aqui, pastora. Por favor. Pastora Maria. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar orando aqui por esse Pedro, né? O nome é Pedro. Isso. Eu não me esqueço mais. O perfeito do mundo é Pedro. Isso. O perfeito do mundo é Pedro. Jesus vai te libertar, meu querido. Amém? Vamos estar orando. Posso utilizar? Terra, soberano, glorioso Deus, Senhor. Toma nessa hora a vida do Pedro da tua mão. Liberta, Senhor, de toda opressão maligna. Grande mestre, grande Senhor, Deus Santo, Deus Forte, toma a vida do Pedro agora nas tuas mãos. Livrando, libertando do espírito, de toda a opressão maligna. A vida do Pedro hoje, Senhor amado, estou aqui neste lugar. Ó Senhor amado, oprimido, mas Senhor, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai dispensar daqui liberto, livre de todos, glorioso, eterno, soberano, poderoso e maravilhoso. A vida, Senhor amado, do Pedro nas tuas mãos. Grande mestre, grande Senhor, entra, Pai, com a tua providência na vida dele. Na vida dele. E agora, pela autoridade que o Senhor Jesus nos dá, é que nós te ordenamos agora mal, nós te ordenamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
a sua bagagem, sai desta vida agora, em nome de Jesus. Mal, eu te arrependo agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em 5 anos, cadê? Eu vou lá em justiça para 3 dias. De 3 dias, eu vou lá em justiça. Vou puxar 5 anos de cadeia. Você está liberto. Mas Jesus já te libertou, Pedro. Daqui, ó. 5 anos de cadeia. Quem vai puxar? Eu não roubei ninguém, não bati ninguém. Mas Jesus te curou. Mas uma mulher, a Deus não falou assim. Que Deus falou assim. Que Adão falou assim. Foi a mulher que tu me desse que me poderia. Mas hoje você está muito. Mas não foi uma mulher. O Adão falou assim. O Adão falou assim. Foi uma mulher. Então eu estou no mesmo problema. A mulher. Olha, a mulher que tu me desse. Glória a Deus. Vamos agora então encerrar o nome de Jesus. Amém. Eu vou conversar com o senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar essa campanha de hoje. Com certeza, Deus vai operar na vida de todos. Amém. Vamos todos unidos declarar a nossa divisa. E qual a nossa divisa? E a nossa esperança? Ora, levanta as suas mãos para o céu. Receba as bênçãos que o Senhor com certeza já tem aqui para fazer, já tem dado a você, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do seu Santo e Bendito Espírito esteja com todos nós, agora e para sempre. Amém. E um abraço bem forte no Senhor Jesus, porque Ele mora no seu coração, na sua vida, aleluia. Você é templo do Espírito Santo. Agora abraça o seu irmão e diga a ele: Jesus te curou e te libertou. Amém.